Há momentos em que você acredita estar fazendo tudo certo, pensa no futuro que deseja, visualiza novos caminhos, repete mentalmente que quer uma mudança, mas por alguma razão que você não consegue explicar, a vida continua devolvendo exatamente as mesmas situações, as mesmas sensações, os mesmos resultados. É como tentar avançar enquanto algo, lá no fundo, te puxa silenciosamente para trás. E essa sensação não é imaginária, ela tem raízes emocionais profundas. O corpo guarda histórias que a mente tenta esquecer, e essas histórias moldam sua vibração muito antes de você formular qualquer pensamento positivo. Para Bruce Lipton, esse conflito interno é o ponto central da frustração de quem busca transformação. A mente consciente diz: eu quero uma nova vida. Mas o subconsciente, programado nos primeiros anos de existência, repete: eu não sei se isso é possível para mim. E essa incompatibilidade cria um campo dividido. Uma parte sua caminha para o futuro, outra permanece presa ao passado. Quando o corpo está acostumado a viver sob o ritmo químico do medo, da escassez, do abandono ou da desvalorização, ele gera sensações que impedem o cérebro de criar novas conexões. É como tentar reformar uma casa enquanto as paredes continuam úmidas por dentro. Nada sustenta, nada cresce, nada permanece. Há um detalhe que muitos ignoram, mas que Joe Dispenza esclarece com profundidade. O corpo se torna viciado em estados emocionais antigos. Mesmo quando você deseja algo novo, ele busca o que é familiar. É por isso que, ao pensar em uma possibilidade mais elevada, você pode sentir um peso no peito, uma tensão na garganta ou uma inquietação difusa. Não é um sinal espiritual negativo, é apenas o corpo dizendo: não sei viver de outro jeito. E, sem perceber, você acaba emitindo um campo energético que não corresponde ao que deseja, mas ao que teme repetir. Tudo isso cria uma dissonância silenciosa que impede a manifestação, por mais que você visualize, deseje ou mentalize. Bruce Lipton usa uma metáfora que descreve perfeitamente essa dinâmica. Tentar mudar a vida apenas com pensamentos positivos é como tentar instalar um novo software em um sistema cheio de programas antigos, que continuam rodando em segundo plano. A máquina trava. O comando não responde e a pessoa acha que o problema é falta de foco ou fé, quando na verdade é apenas falta de alinhamento entre mente e memória emocional. A mente diz sim, o corpo diz não, e a vida responde ao corpo, não à frase consciente. É nesse ponto que muitos adultos, entre 35 e 70 anos, se reconhecem profundamente. A intenção é sincera, mas a vibração ainda carrega dores que não foram realmente vistas. E esse é o erro invisível. Não é falha, não é incapacidade, não é falta de disciplina. É apenas o corpo tentando proteger você de algo que já machucou demais. Por isso, quando você sente que está batalhando muito por uma mudança e mesmo assim tudo continua igual, não significa que você está no caminho errado. Significa apenas que existe um programa emocional esperando para ser reconhecido, acolhido e reescrito. É a partir daqui que a verdadeira transformação se torna possível. Existe uma ideia muito difundida de que basta pensar positivamente para que a vida responda na mesma direção. Mas, para quem já enfrentou anos de tentativas frustradas, essa promessa se desfaz rapidamente. Não porque a atração não exista, mas porque ela não funciona no nível em que a maioria imagina. A vida não se reorganiza a partir do que você deseja racionalmente. Ela se reorganiza a partir do que seu corpo acredita ser verdade. Antes mesmo do pensamento surgir, sua biologia já está enviando sinais ao campo ao redor, moldando silenciosamente a forma como você percebe o mundo e como o mundo responde a você. A intenção cria direção, mas é o estado emocional que cria frequência. E frequência é linguagem. Bruce Lipton explica que cada crença, especialmente as que foram instaladas nos primeiros anos da sua vida, altera a forma como suas células se comportam. Ou seja, a atração não começa na mente consciente, começa no corpo emocional, porque é o corpo que define o ambiente químico no qual seus pensamentos se movem. Quando alguém está preso a crenças de desvalor, medo ou insuficiência, o corpo produz substâncias compatíveis com esses estados internos. E, enquanto essa química emocional se repete diariamente, pensar positivamente se torna quase irrelevante. Não porque o pensamento não tenha força, mas porque ele está tentando agir em um campo biológico que está programado para outro tipo de experiência. Joe Dispenza amplia ainda mais essa compreensão ao mostrar que o campo eletromagnético que você emite
não é criado pelo que você diz para si mesmo, mas pelo que seu corpo sente continuamente. A mente pode repetir novas frases, mas se o corpo continua preso à sensação de insegurança, a vibração principal permanece a mesma. E a vida, sensível como um espelho, devolve exatamente aquilo que encontra em seu campo emocional. É assim que experiências repetidas começam a se tornar um ciclo, não porque você não tenta o suficiente, mas porque sua biologia emocional age como uma antena sintonizada em frequências antigas. Há também um fenômeno psicológico importante nesse processo. Aquilo que você acredita sem questionar seleciona o que você enxerga. Seu campo perceptual, a forma como seus sentidos interpretam o mundo, busca confirmações para suas crenças mais profundas. Se o seu subconsciente acredita que a vida é dura, você percebe obstáculos antes das oportunidades. Se ele acredita que não merece ser visto, você se esconde mesmo sem perceber. Se acredita que a abundância não é para você, rejeita portas que se abrem ou atrai apenas situações que reforçam esse enredo. O mundo parece não mudar, mas na verdade é o seu campo interno que está selecionando experiências compatíveis com sua vibração emocional. Tudo isso nos leva a uma pergunta que, de tão simples, se torna incontornável. O que sua biologia acredita que você merece? Não o que você diz que merece, não o que você acha que deveria merecer, mas o que seu corpo, silenciosamente, aprendeu a aceitar como possível. Essa pergunta não acusa, ela revela. Ela mostra que a mudança não começa imaginando um futuro diferente, mas entendendo o que dentro de você ainda sustenta o passado. E quando essa camada é reconhecida, um novo espaço começa a surgir. Um espaço onde intenção e biologia finalmente podem caminhar juntas. É nesse espaço que a atração se torna real. É nesse espaço que a vida começa a responder de forma diferente. Poucas pessoas percebem o quanto suas vidas são guiadas não pelos grandes desejos que carregam, mas pelos pequenos gestos repetidos todos os dias. A mente cria projeções grandiosas, imagina cenário, constrói plano, mas é o corpo, com seus hábitos antigos e suas respostas automatizadas, que decide silenciosamente para onde você realmente está indo. Às vezes, você acredita estar fazendo escolhas conscientes, quando na verdade está apenas repetindo caminhos moldados por anos de sobrevivência emocional. E essa repetição, tão sutil que parece invisível, é o que mantém sua vibração alinhada ao passado, mesmo quando sua consciência está desejando um futuro completamente diferente. A neurociência mostra que cerca de 95% do que você faz diariamente é automático. Isso significa que, mesmo quando pensa estar no controle, é sua programação interna que está tomando decisões antes de você perceber. É por isso que tantas pessoas afirmam querer abundância, mas sentem vergonha de pedir ajuda. Dizem desejar novas oportunidades, mas recusam convites, porque o medo as paralisa. Sonham com uma vida mais leve, mas se sobrecarregam por hábito, como se precisassem provar seu valor o tempo todo. Esses microgestos, tão pequenos e tão repetidos, geram um campo emocional que sempre aponta para o mesmo lugar, o lugar daquilo que seu subconsciente acredita ser familiar. É aqui que a compreensão se torna profunda. A manifestação não acontece porque você deseja algo grandioso, mas porque você para de repetir aquilo que já não condiz com quem você está se tornando. A transformação surge quando você identifica a rachadura mínima no padrão e permite que a luz entre por ela. Não é o grande salto que muda sua vibração, é a interrupção suave de um movimento antigo, quando você percebe que está prestes a agir por medo e pausa, quando nota que vai se encolher e decide respirar antes de responder, quando observa o velho impulso de se desvalorizar e escolhe ficar presente por alguns segundos. Essas pequenas quebras criam novas rotas no cérebro, e novas rotas criam novas possibilidades. Essa reviravolta é contra-intuitiva, porque fomos ensinados a acreditar que mudanças profundas exigem intensidade, esforço e transformação dramática. Mas de acordo com o que Bruce Lipton e Joe Dispenza mostram, é a repetição discreta de pequenas escolhas diferentes que realmente reprograma o subconsciente. Quando você muda o mínimo invisível, altera a estrutura silenciosa que sustenta toda a sua vida. E de repente, aquilo que parecia distante
começa a se aproximar. Não porque você forçou o universo, mas porque finalmente parou de reforçar o passado. A vida não muda quando você imagina o máximo. Ela muda quando você decide não repetir o mínimo. É nesse gesto simples e sutil que o futuro encontra espaço para entrar. Há processos de mudança que não dependem de força, motivação ou esforço exagerado, dependem de percepção, dependem de notar o que acontece dentro de você, antes mesmo que algum comportamento se manifeste. A epigenética emocional, abordagem constantemente explorada por Bruce Lipton, nos lembra que o corpo muda quando a emoção muda e que a emoção muda quando você aprende a observar o estado que cria sua química interna. Não é um exercício mental, nem uma repetição mecânica, é um reencontro íntimo com aquilo que você sente e não apenas com aquilo que pensa. Essas 3 etapas não foram criadas para impressionar, mas para reorganizar a base biológica que sustenta sua vida emocional. A primeira etapa é reconhecer aquilo que acontece quase sem ser notado, os estados emocionais que se repetem diariamente como uma trilha antiga: culpa, pressa, desvalorização, urgência, autocobrança. Cada uma dessas emoções ativa substâncias no corpo que moldam sua química e te colocam novamente no passado. Reconhecer não significa julgar, e sim perceber o padrão no momento em que ele surge. É quando você nota que já acorda com tensão no peito, ou percebe que responde automaticamente em um tom que não condiz com seu coração, ou observa que diminui a própria presença sempre que sente que está incomodando alguém. Reconhecer é iluminar o ponto exato onde o padrão começa. A segunda etapa é reescrever, não com frases prontas, mas com pequenos gestos que mudam a resposta automática. É aqui que muitos se confundem. Não se trata de afirmações, mas de substituição emocional. Quando o gatilho antigo aparece, você cria um contrato emocional diário, algo simples, possível, humano. Em vez de reagir com pressa, você respira e muda o ritmo. Em vez de se encolher, você endireita o corpo. Em vez de se criticar, você introduz uma frase interna que reconhece sua existência. São atos mínimos que começam a enviar novas mensagens às células. Lipton explica que o corpo aprende por repetição associada à emoção. Quando a nova resposta vem acompanhada de presença, o padrão antigo começa a perder força. A terceira etapa é repetir conscientemente por 30 dias. E aqui não há mágica, há neuroplasticidade. O cérebro só considera um novo caminho como preferencial quando ele é reforçado várias vezes sem interrupção. É por isso que grandes saltos raramente funcionam, mas pequenas repetições sustentadas transformam vidas inteiras. Quando você escolhe conscientemente essa nova resposta durante 30 dias, está ensinando seu subconsciente a adotar uma nova referência emocional. É a biologia sendo instruída a parar de bloquear aquilo que já é possível. Como Lipton diz, não é sobre pedir algo ao universo, é sobre atualizar o campo emocional que filtra tudo o que você vive. Esse processo, embora simples, é profundamente transformador. Ele atua exatamente no ponto onde emoção, corpo e consciência se encontram. Ele dissolve padrões que você tenta romper há anos, não pela força, mas pela consistência. E quando seu corpo começa a responder de um jeito novo, o mundo ao seu redor começa a responder também. Não porque você exigiu, mas porque você deixou espaço. Não porque você implorou, mas porque sua vibração deixou de repetir a mesma história. É nesse silêncio interior que a verdadeira mudança começa a acontecer. Há momentos em que compreender a própria vida exige mais do que lógica, exige imagem, exige símbolo, exige a capacidade de ver por dentro aquilo que de tão profundo não se expressa apenas em palavras. É por isso que tantas sabedorias antigas recorrem à natureza para explicar processos humanos. E quando falamos sobre atração, nada descreve esse mecanismo com tanta precisão quanto a metáfora do solo e da semente. Porque, assim como na Terra, não é a semente que determina o resultado, mas o estado do solo que a recebe. É o terreno emocional que decide o que pode ou não germinar dentro de você. Imagine que sua intenção é uma semente. Ela contém potencial, direção, desejo, possibilidade. Mas sem um solo preparado,
ela permanece adormecida. Bruce Lipton descreve isso com uma profundidade que atravessa gerações. Não adianta lançar novas intenções sobre uma biologia emocional endurecida por traumas, repetições familiares e histórias de carência. O corpo precisa sentir que existe suavidade o suficiente para permitir a mudança. E quando esse corpo ainda está preso a um padrão químico de proteção, vigilância ou luta, ele se torna como uma terra seca, rígida, difícil de penetrar. A intenção chega, mas não encontra espaço para se transformar em realidade. Esse solo interior é formado por tudo o que você sentiu ao longo da vida. Nenhuma experiência se perde. Cada uma deixa uma textura. Há dores que compactam o terreno. Há culpas que o deixam árido. Há repetição de urgência que o torna duro como pedra. Há memórias que criam raízes antigas demais para ceder com facilidade. Não é falta de merecimento, nem falta de força. É apenas o resultado natural de uma vida que precisou sobreviver. E quando o campo emocional está endurecido, não importa quantas sementes você plante, quantos desejos você formule, quantas visualizações você tente sustentar, o solo não responde porque ainda está preso à história do que já aconteceu. É aqui que a ciência emocional se encontra com a espiritualidade prática. O campo eletromagnético que Joe Dispenza descreve funciona exatamente como o solo. Ele não responde ao que você quer, mas ao que você sente. Se o coração vibra insegurança, o campo se contrai. Se vibra urgência, o campo se fragmenta. Se vibra desvalorização, o campo se fecha. E a vida, sensível como água procurando espaço para fluir, não encontra abertura. Mas quando o solo começa a se amolecer por reconhecer, reescrever e repetir novas respostas emocionais, ele volta a ser fértil. O corpo relaxa, a vibração se expande e a semente finalmente pode germinar. Tudo isso nos leva a um ponto essencial. Mudar de vida em 30 dias não significa forçar o crescimento, e sim preparar o terreno. É amolecer o solo emocional, dissolver camadas antigas, permitir que umidade, luz e espaço alcancem regiões que estavam rígidas há anos. Quando isso acontece, a atração deixa de ser uma luta e se torna uma consequência. A vida começa a responder, não porque você pediu mais forte, mas porque você se tornou receptivo. A semente nunca foi o problema. O problema era o solo que não tinha mais espaço para ela. E é no momento em que você entende isso que o mecanismo real da mudança finalmente se revela. Há verdades que só se revelam quando o coração está cansado o suficiente para finalmente escutar. E talvez, ao longo deste vídeo, alguma parte sua tenha percebido que não existe nada de errado com você. Nunca houve. O que existiu foram camadas antigas, programas silenciosos, memórias emocionais que continuaram moldando a sua vida, mesmo quando você acreditava estar caminhando em outra direção. E é exatamente sobre isso que Bruce Lipton insiste há décadas. A vida não muda porque você quer que mude. Ela muda quando aquilo que opera por baixo das suas intenções deixa de sabotar seus movimentos. Quando suas crenças inconscientes param de repetir a mesma história de ontem, o mundo ao redor finalmente tem espaço para responder de outra forma. A manifestação não é um truque, não é uma sorte repentina, não é um evento mágico que acontece do lado de fora. Ela é a consequência natural de um estado interno em coerência. É quando a mente deseja, o coração permite e o corpo acredita. Quando esses três níveis se alinham, não existe resistência, não existe fricção, não existe conflito entre o que você sonha e o que você vibra. É por isso que tantas pessoas passam anos pedindo, visualizando, tentando, insistindo, e mesmo assim não veem mudanças consistentes, porque a semente está ali, mas o solo continua duro, a intenção está ali, mas a biologia continua falando mais alto. E enquanto isso acontecer, a vida responde ao estado mais profundo, não ao mais consciente. Neville Goddard descrevia esse processo com palavras que atravessam o tempo. O estado interno é o molde invisível da realidade. Não é a imaginação fantasiosa, mas a sensação incorporada. A vida não se transforma porque você pensa diferente, e sim porque você sente diferente, porque o corpo, que é o seu campo mais honesto, começa a emitir uma nova assinatura. E quando essa assinatura muda, tudo muda. As conexões mudam, as percepções mudam, as escolhas mudam. As oportunidades começam a surgir de lugares onde antes havia apenas silêncio. A sintonia muda e a realidade acompanha. Essa compreensão nos leva a uma pergunta que não pode ser ignorada. O que dentro de você ainda está repetindo ontem? Qual gesto?
qual pensamento, qual emoção, qual crença continua retornando como um eco antigo, mesmo quando você acredita estar pronto para algo novo? Essa pergunta não serve para acusar, serve para iluminar, porque quando você enxerga a repetição, tem a chance de interrompê-la, e quando interrompe, mesmo que por alguns segundos, abre uma brecha para que o novo entre. É nessa brecha que a vida muda, não no grande salto, mas no instante em que você deixa de reforçar o passado. Os próximos 30 dias não precisam ser um esforço hercúleo, não precisam ser uma corrida, não precisam ser um ritual de exaustão espiritual. Eles podem ser apenas um período de honestidade, um período em que você observa sua biologia emocional e escolhe suavizar aquilo que a endurece, um período em que você abandona a velha programação que te manteve preso por tanto tempo. E ao fazer isso, você começa a construir espaço para uma nova vibração se estabelecer, para que a semente da sua intenção encontre finalmente um solo capaz de sustentá-la. No fim, a atração não é um pedido, é uma consequência. Quando mente, emoção e biologia entram em coerência, a vida se organiza ao redor dessa harmonia de forma natural, silenciosa e quase inevitável. A mudança real nunca começa com o grito pelo novo, mas com a decisão íntima de parar de repetir a versão antiga de si mesmo. E talvez, apenas talvez, este seja o momento exato em que essa decisão finalmente encontra lugar dentro de você.